os cuidados com o bebê. Quando a gente pega o plantão, o que essa equipe de 3 pessoas tem que fazer? Definir as funções. Que funções que são? Fazer a ventilação e outra fazer a supressão. Isso, a gente precisa definir que para todo trabalho em equipe é importante a gente definir as funções de cada um. Então sempre tem que ter um líder, que é quem vai dar a voz de comando, o que cada um vai fazer. E a gente precisa, na reanimação, a gente tem que cuidar da respiração, do batimento cardíaco e da medicação. Então cada pessoa vai ter pelo menos uma dessas funções. Idealmente você vai ter também uma quarta pessoa que vai anotar o tempo e anotar tudo que está sendo feito. Então, o ideal seria que tivesse, na verdade, umas 5 pessoas para fazer uma reanimação avançada. Uma vai ficar na massagem cardíaca, uma na ventilação, a outra vai ficar na medicação, a outra vai controlar o tempo e a outra vai fazer todos os registros. Tá, a gente definiu as funções. O que mais que é importante na atuação dessa equipe? Oi? Isso, verificar todos os equipamentos, mas tem uma outra coisa que é uma habilidade que o pessoal fala de soft skill, que é super importante. Que é o quê? Agilidade? Agilidade? Agilidade é a parte que tem que se reunir com a família, com a mãe, para conversar. Você está falando da parte que a equipe se reúne com a mãe, com o pai, para conversar isso no parque? Antes ainda, antes disso, é importante que seja estabelecida uma comunicação em alça fechada. Na hora de uma situação crítica, a comunicação eficaz é fundamental. Se você não se comunica de forma eficaz, você perde tempo e pode executar procedimentos inadequados. Então, a comunicação em alça fechada é quando você dá o comando, fala o nome da pessoa, aí a pessoa repete: fulano, foi isso que você disse? Aí ela fala assim, aí ela vai se preparar para dizer: fulano, estou fazendo tal coisa. Deu para entender? Sim. Como é seu nome? Isabela. Oi? Isabela. Vou fazer audiometria amanhã. Então, eu falo para a Isabela assim: Isabela, quando está... fala assim: Isabela, preciso de uma cânula número 3. Aí você vai me responder: Diana, você pediu uma cânula número 3? Você pediu uma cânula número 3? Sim. Aí você vai falar: aqui está a cânula número 3. Aqui está a cânula número 3. Isso. Aí eu vou pegar a cânula e aí tudo que eu for fazer eu tenho que falar. Vou fazer a laringoscopia agora. Tudo precisa ser dito, porque cada pessoa está atenta a uma coisa, né? Então, só que todo mundo precisa saber o que está acontecendo, né? Então, por isso que a comunicação é fundamental. Parece uma coisa meio besta, assim, que a gente se sente meio idiota falando as coisas, parece esses filmes de hospital, né, que a gente vê, essas séries, mas é de verdade, precisa ter esse tipo de comunicação, senão fica aquele negócio: eu pensei que era tal coisa, eu pensei que já tinha feito. Aí você perdeu tempo, né? Não dá pra gente ter esse tipo de dúvida na hora de um procedimento, de uma situação crítica, tá? Então tá, já tem a equipe, a gente já alinhou qual vai ser a função de cada pessoa, como que vai ser a comunicação. E agora a gente precisa saber para quem a gente vai prestar assistência, né? Então agora a gente vai fazer a anamnese da gestante, tá? Quais são as 3 coisas principais que a gente tem que saber? A idade gestacional, o risco, né? Identificar se tem fatores de risco pré-natais e ali periplástico. O que mais? Oi? Isso é importante saber se ela usa alguma medicação, se ela tem alguma
alergia, se ela tem outros filhos, se os filhos delas, se ela tem algum filho com algum problema de saúde, se ela já teve polícia, tipo sanguíneo. Tem que fazer a anamnese obstétrica completa, tá? Se ela tem, por exemplo, se ela tem o tipo sanguíneo RH negativo e o marido, o pai da criança tem um RH positivo e ela tem um cumes indireto positivo na gravidez, aumenta o risco ou não? Aumenta, né? Então a gente tem que pegar o cartão de pré-natal, olhar tudo, ver sorologia, ver, conferir a idade gestacional, ver a pressão, ver as medicações que ela usa, ver se tomou as vacinas. Tudo isso é super importante, tá? E conversar com ela. Fazer a anamnese direto com a gestante também, tá? Beleza, então agora a gente já conhece e antes da gente falar com a gestante, né, como vocês já tinham mencionado, a gente precisa checar todo o material. Tá? Isso que eu fiz aqui tem que fazer todo dia em toda a sala de parto. Tem que conferir todo o material. Todo dia até hoje eu olho o oxigênio, vejo se o oxigênio está funcionando, eu vejo se o vácuo está funcionando, se o ambu está funcionando, porque não adianta eu só olhar para isso aqui e achar que está tudo bem. Ele pode estar montado errado e na hora que eu for usar, ele não dá pressão, tá? Ele pode estar, essa válvula aqui, ela precisa estar solta para liberar o excesso de pressão. Se ela estiver fechada, eu posso fazer um pneumotórax por excesso de pressão no pulmão do bebê, tá? Isso, para o trauma. E aí, precisa ter esse reservatório aqui para quê? Ele é para o oxigênio que ele vai entrar na parte de circulação e o excesso vai sair para ele. Aqui na verdade ele é para aumentar a concentração de oxigênio. A gente liga aqui no fluxo de oxigênio, quando não tem esse reservatório, a fração de oxigênio que tem aqui dentro ela é variável, tá? Como isso aqui ele vai concentrar o oxigênio aqui, então quando a gente aperta, o ar vai nessa direção, nesse sentido aqui. Quando a gente solta, o ar entra por aqui. Ele é como se fosse uma caixa d'água. Isso, exatamente. É um reservatório que ele vai puxar uma quantidade maior de oxigênio daqui, tá? Vou tentar tirar isso aqui. O ar, ele entra... Tem duas entradas de ar. Essa aqui que a gente conecta o oxigênio e essa aqui. Lá no fundo tem uma válvula que é unidirecional, que o ar passa só nesse sentido, tá? Então, assim a gente vai ter ar ambiente se a gente coloca a fonte de oxigênio com esse reservatório. Aí eu vou ter oxigênio entrando tanto por aqui quanto por aqui. Então vai aumentar a quantidade de oxigênio que vai encher esse balão e depois vai ser direcionado para o pulmão do bebê, tá? Então assim a gente vai ter de 90% a 100% disso precisa estar verificado. Eu preciso ver até se o estetoscópio está funcionando. Porque se ele estiver virado, se tiver, às vezes se encontra o estetoscópio que está sem a oliva, como é que você vai colocar no ouvido, né? Então até isso a gente tem que testar se está funcionando antes do parto e não deixar para saber isso na hora que o bebê está ali parado na sua frente. Tá? Tem que ter todas as câmaras que eu vou precisar para intubar. Eu preciso ver se o laringoscópio está funcionando. Precisa ter a pilha. Não posso descobrir que está sem pilha na hora que eu estou com o laringoscópio na boca do bebê, né? Tem 3 tamanhos de lâmina. Aqui do lado tem o número 1, 0 e 00. Dá para prever a termo, prematuro e prematuro extremo. Tá? Tem uma diferença pequena aqui do comprimento delas. E vocês veem que, diferente do adulto, em pediatria a gente sempre usa a lâmina reta. Tá? No adulto a gente usa a lâmina curva. Tá? Além isso, prematuro abaixo de 34, né? Prematuro extremo abaixo de 28, que é mais ou menos abaixo de 1 quilo. Tá? Só que adianta eu ter só isso aqui? Só que isso aqui eu não consigo fornecer oxigênio, eu preciso ter alguma interface. A gente tem aqui 3 tipos de interface.
a cânula orotraqueal, a máscara laríngea e a máscara facial. Qual que a gente mais usa? A máscara facial, né? Não invasiva, mas mais fácil de aplicar. E existem esses dois tamanhos, que é a redonda e a anatômica, tá? As duas funcionam igual, não tem nada que diga que uma é melhor do que a outra, mas se você for usar a anatômica, a parte menor tem que ser voltada para o nariz, tá? E a maior aqui para a boca. E a máscara, ela precisa cobrir aqui, vai do queixo até o nariz do bebê, tá? Não pode deixar assim o nariz de fora e nem cobrir o olho, nem deixar o lábio de fora, tem que ser exatamente assim. E vedar bem, tá? Então, dependendo do tamanho do bebê, a gente escolhe também o tamanho da cânula, tá? O tamanho da máscara facial. Varia o tamanho da máscara facial a 0, esse aqui é 0, esse aqui é 0,0, que é do termo e do prematuro. Todos para bebê que não tem o Cuff. Não. Todos os em recém-nascido a gente não usa tubo com cuff, são todos sem cuff. Porque a laringe do bebê ela já é muito estreita e muito maleável. Então não precisa do cuff, ela ajusta muito bem ao tubo. E o cuff ele acaba fazendo uma hiperdistensão e pode causar mais lesão traqueal das pregas vocais, então a gente não usa cuff. E aí tem os tamanhos também da cânula, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, que varia de acordo com a idade gestacional e o peso, tem uma tabelinha para isso, né? Vocês viram lá. Mas via de regra, 2,5 para bebê abaixo de 1 kg, a 3 de 1 kg a 1,5 kg, 3,5 de 1,5 kg a 2 kg, e assim vai, de meio cada meio quilo, tá? O que mais que precisa? A gente falou da parte da ventilação, precisa de material para aspirar, se tiver secreção, então precisa da fonte de vácuo ou um aspirador, precisa das sondas, da sonda de aspiração. A gente usa geralmente a 6 ou a 8, o tamanho da sonda do bebê a termo, e nos bebês prematuros a gente usa a 6. De medicação, o que a gente vai usar? Adrenalina, né? Pra sorte de vocês, hoje é só adrenalina. Uns anos atrás tinha outras aí que usava também. Adrenalina e soro fisiológico, né? A gente usa. Teve uma pontuação sobre o soro fisiológico na atualização, né? O que foi? Eu acho que retiraram. Tirou o soro. Não? É soro fisiológico. Deve ser relacionado ao ringue lactato, que assim como foi no adulto, na criança maior, tem essa tendência hoje de usar mais o ringue a solução balanceada do que só o soro fisiológico, para não ter uma sobrecarga de sódio, alcalose e tal. Mas acho que a expansão não foi retirada não, mas é raro a gente usar. É raro, né? A gente usa mais o soro para fazer a diluição da adrenalina. Como que a gente faz essa diluição? 1 ml a 10. Isso, 1 ml de adrenalina, a gente pega uma seringa de 10 ml, aspira 1 ml de adrenalina e completa para 10, né, aspira mais 9 ml de soro. Está pronta a solução 1 para 10 mil, que tem 0,1 mg, quantos miligramas por ml? A concentração, quando você dilui 1 ml de adrenalina com 9 de soro, é de 0,1 mg por ml. Tá? E a dose que a gente aplica, que é 0,2 mg por quilo, que é a mesma coisa de 0,1 da diluída, né? 0,2 da diluída. Tá? Então a gente vai fazer 0,2 ml por quilo. Se o bebê tem 3 quilos, se ele tem 2 quilos, se ele tem 4 quilos, tá? É isso. Isso se a gente for fazer em qual via? Isso. Você foi fazer agora? Mas a gente não faz aqui. É aqui. Isso mesmo.
único acesso vascular que a gente usa no período neonatal é a veia umbilical, né? Que já está ali, a gente só corta o bico e introduz aqui de maneira asséptica, não assim do jeito e a gente não pode esquecer de outras coisas. Eu falei na sequência lógica, mas a gente também precisa do campo, do berço, aquecido, da fonte de calor radiante, né? Fonte de calor. Fonte de calor. Seria a fonte de calor. Isso, fonte de calor radiante. Tem esse desenho aqui, ó, que já está meio velhinho. Alguém já viram um berço aquecido? O berço aquecido, ele tem aqui como se fosse uma base, assim, uma mesa com paredezinhas assim, onde fica o bebê. E em cima tem como se fosse uma caixa retangular que tem uma resistência que esquenta ali, igual a resistência de fogo, que esquenta em cima do bebê, tá? Para aumentar a temperatura ambiente ali. Quanto tem que ser a temperatura ambiente na sala que eu vou testar se tem sido recém-nascido? De 23 a 25. Era 26. 23 a 25, é isso mesmo. E eu preciso de relógio? Relógio? Sim. Precisa ou não de relógio? Sim. Precisa, né? Por quê? Como que é a primeira forma de medir a frequência cardíaca? Contando. Isso. Tá por 6 segundos, né? Então eu preciso ter um reloginho ali para eu contar os segundos, tá? Além de precisar para contar os segundos na hora de estimar a frequência respiratória, eu preciso saber os minutos para que mais? Para verificar a frequência cardíaca. A senhora está falando da reanimação mesmo? Não, daquela pessoa que está observando tudo que está acontecendo, anotando, que depois ela precisa falar o que pra gente? Na Lápida? Isso. Para a gente saber o Apgar, né? 1 minuto e 5 minutos. Quais são os parâmetros do Apgar? Isso. Então vamos lá. Respiração, tônus, frequência cardíaca, reflexo e cor. O Apgar a gente vê só olhando o bebê, sem encostar a mão, sem fazer nada. Então a gente vai ver se ele está respirando ou não, se ele está com tônus ou se ele está flácido, se ele tem reflexo, se ele faz careta, se ele tosse. A cor, esqueci. Que é essa? No tônus, né? Já falei. Falou frequência cardíaca? O pulso não. É a frequência cardíaca. Isso mesmo. E a gente vai medir essa que você contou em 6 segundos, tá? Acho que é isso. E além de ver o relógio, para a gente monitorizar, a gente vai precisar também do eletrocardiógrafo e não é assim, tá? Esse aqui não serve para reanimação neonatal, tem que ser aquele com sensor que fica fixo, que tem um monitorzinho, tá? Aqui é só ilustrativo. Professor, esse daí é aquele mesmo que faz o teste do coração? Aquele lá, né? Aquele do teste do coraçãozinho. Tá? O ideal é um que tem a tecnologia Oximax, que ele mede mais rápido. Mas tem que ter um monitorzinho que aparece o número e um fio e com um sensor na ponta que você coloca onde o sensor? No membro direito? No pulso ou na mão direita, tá? Por que tem que ser na mão direita e não pode ser na esquerda nem no pé? Alguém lembra? É aquilo que a gente tem que colocar perto do vaso, parece do vital, pra gente ver essa saturação, né?
saturação pré-ductal? Acho que é tipo a quantidade de oxigênio que passa pela crismose, né? Bom, vou desenhar. Pode esquecer, mas depois você lembra de novo. O coraçãozinho também é do lado direito. Hã? O coraçãozinho também faz. Isso, compara do lado direito com os outros, né? Porque se o canal estiver aberto, vai continuar tendo essa diferença. Né? Pelo menos funcionalmente. E o monitor cardíaco, onde que a gente coloca? A gente usa o de 3 pontos, né? Tem o de 5 pontos, aqui no que eles não anotaram, a gente vai usar de 3 pontos. Ombro direito, ombro esquerdo. E uma das coxas, ou braço e uma das coxas, né? Tá? Então tá bom. Acho que a gente falou de todos os materiais que precisa, né? Aí precisa do campo aquecido também. A compressa. O que a gente vai usar a compressa? Para limpar, para secar. Para secar, né? Secar a cabeça aqui, tirar os excessos de líquido. Precisa disso aqui também? Sim, Boca, né? Para diminuir a perda de calor pela cabeça. Então agora eu vou querer 2 pessoas.